Estamos muito felizes com a aceitação do nosso trabalho em várias indústrias. Como você pode ver, nossos instrutores têm experiência em uma série de indústrias em que se utilizam muito da movimentação de carga, incluindo aerospatial, oil and gas, nuclear. Temos muita sorte de trabalhar com algumas das melhores empresas do mundo. Temos um grande orgulho no fato de ajudarmos a contribuir para o sucesso dessas empresas, mesmo que seja só um pouquinho. Você pode ver algumas das organizações pelos logotipos mostrados na tela. O Showcase Webinar Series é uma série mensal de webinar que nos Estados Unidos é realizado pelo diretor técnico da ITI, Mike Parnell. Este é o nosso primeiro webinar em português e está muito estimulante. Esperamos realizar o webinar em português mensalmente e verifique periodicamente em nossa página na internet para informações sobre o próximo webinar. Seu instrutor de hoje da ITI é Alberto Rocha. Alberto é membro da ASME, American Society of Mechanical Engineers, Comissão B.30, que estabelece normas para guindastes e rigging. É também membro da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E temos também o Fernando Ferraz na linha. Fernando é o diretor-gerente da ITI Brasil e também possui uma vasta experiência na indústria. Bem, acho que é o suficiente de mim e vou passar a apresentação para o Alberto para que possamos começar o webinar. Obrigado, Emi. Olá, pessoal. Nós vamos falar sobre falhas em lingas e falhas em material de rigging. Nós vamos apresentar alguns casos de falhas e apresentar algumas soluções, inclusive falando sobre boas práticas na movimentação de carga. Aqui nós temos uma estatística durante 25 anos foram levantados 60 casos de acidentes com movimentação de carga. Aqui nós temos acidentes que foram ocasionados com cinta sintética, linga de corrente, linga de cabo de aço, acessórios, cabos de aço e equipamentos e procedimentos operacionais. Se a gente fizer uma divisão aqui nesse gráfico, nós vamos ver que no lado direito são problemas relativos a equipamentos, né? Componentes de equipamentos e procedimentos operacionais. E desse lado esquerdo aqui, nós temos acidentes que aconteceram com cintas de materiais sintéticos, lingas de corrente, linga de cabo de aço e acessórios. Nós vamos tratar dessa parte aqui desse gráfico. Portanto, nós tivemos nesse período acidentes em 23 lingas. Essas 23 lingas incluindo cintas sintéticas. Desses 23 acidentes, 87% dos acidentes aconteceram com cintas planas, cintas tubulares e cabos sintéticos. Embora a grande parte desses acidentes estejam relacionados com materiais sintéticos, eles possuem grandes vantagens em relação aos cabos de aço e lingas de corrente. Eles são mais leves, mais flexíveis, possuem grande capacidade de carga. E, atualmente, os materiais sintéticos são muito utilizados em aplicações onde anteriormente se usava o cabo de aço ou corrente. Por exemplo, ancoragem de plataforma de petróleo, hoje em dia se usa cabos de poliéster. Elevadores de passageiros, os grandes fabricantes de elevadores estão fabricando elevadores com cabos de tração de material sintético. E, ultimamente, algumas empresas de guindaste
já estão usando cabos sintéticos para elevação de carga. Então, esses materiais sintéticos, eles são muito bons, são muito seguros, só que eles precisam de cuidados especiais para que se evite acidentes. Aqui nós temos uma estratificação desses acidentes que ocorreram. Então, nós temos aqui os materiais que nós falamos, a cinta sintética, a linha de corrente, linha de cabo de aço e acessórios. Como a gente pode ver aqui, a maior parte desses acidentes aconteceram por mau uso ou abuso na utilização desses materiais, né? Então, cinta sintética, 100% foi mau uso. Linha de corrente e acessórios também. Apenas a linha de cabo de aço, que nós tivemos aqui 100% dos acidentes com problema de fabricação. Acontece que essas linhas que provocaram acidentes foram fabricadas com clips. Como é que essas linhas são fabricadas, né? A gente tem a linha aqui. A linha tem um olhar e um outro olhar, onde são colocados os clips ou os grampos. E acontece o seguinte, esses clipes, eles têm que ser colocados com um determinado torque para ter um bom aperto para evitar que esse olhar escape. Acontece o seguinte, quando é fabricado ou confeccionado uma linha com clips, o cabo de aço normalmente é um cabo de aço novo, e todo cabo de aço novo, quando ele começa a ser usado, ele recebe ou ele tem uma deformação estrutural. Essa deformação estrutural, ela faz com que o diâmetro do cabo de aço seja reduzido e ocorra um alongamento no próprio cabo de aço. Então, numa situação aqui onde a gente tem inicialmente dois cabos de aço, né, nessa posição aqui, né, dois cabos de aço sendo apertados pelo clips, a gente tem um diâmetro inicial. Depois de um certo tempo, após a deformação estrutural, o diâmetro do cabo de aço é reduzido e a gente tem um diâmetro menor aqui após a deformação estrutural. Então, essa redução de diâmetro faz com que o torque do parafuso do clipe diminua. E aí, o cabo de aço, né, ou a linha que está lá com clips, ela pode ter um lado que o olhar abre e a carga cai. Esse é um dos motivos que as normas brasileiras, a BNT, não permitem que sejam confeccionadas linhas com o uso de clips, né? As linhas de cabos de aço têm que ter um olhar trançado flamengo, um olhar trançado manual, olhar dobrado, mas nunca se usar clipes ou grampos para a confecção das linhas. Aqui a gente tem o primeiro caso de acidente que aconteceu com um anel de aço, onde existia um anel de aço, né? E o objetivo da operação seria levantar esse anel para a posição vertical e depois girar esse anel 180 graus. Tá? Esse anel pesava cerca de 1.800 quilos, tinha proteção em 2 dos 4 cantos vivos, né?
Foi-se usada uma cinta sintética plana, sem proteção nos cantos vivos, foi levantado o anel, ele foi girado e nessa operação a linga cortou. O anel caiu em cima do operador, da pessoa que fez a carga, e ele teve que amputar uma parte da perna. Esse aqui é o anel, né? É um anel de aço fundido. A gente pode perceber aqui que é um anel que tem arestas cortantes, né? A gente pode ver aqui, olha, nesse lado aqui tem aresta cortante, 2, 3, 4 e tem mais uma lá atrás, né? E esse anel foi colocado uma linga aqui para justamente fazer essa operação de giro. Levantar o anel e girar ele 180 graus. Não foram usados protetores aqui entre a cinta e a carga. A gente pode observar aqui a cinta, teve um corte reto, perpendicular à linha de centro dela. Isso mostra que ficou apoiada num canto vivo. A gente percebe que aqui tem uma camada, aqui foi uma primeira camada que foi cortada, a camada de baixo ainda permaneceu. Desse outro lado aqui, foi onde ocorreu o rompimento total da cinta. Aqui está a segunda camada, que não havia sido rompida desse lado, ela está rompida aqui. Nós temos um segundo caso, que foi uma barra de aço, aliás, até uma viga, mais ou menos, tinha esse formato. Aqui a viga. Essa aqui é a viga. Essa viga, ela foi suspensa com duas cintas no método forca. Pesava cerca de 2 toneladas, não tinha proteção nenhuma nos cantos ou nas regiões de apoio, sem proteção nenhuma, todas elas. Foi feito um içamento por helicóptero, tá, que produzia uma vibração bastante grande, inclusive esforços dinâmicos, que não deveriam estar acontecendo nessa movimentação de carga, e a carga acabou caindo. Deu um prejuízo de mais ou menos $40 mil e atingiu o telhado de um hotel. Aqui estão as lingas que estavam sendo usadas. E a gente pode observar nessas lingas que tinham marcas aqui já de danos na cinta provocadas por cantos vivos. Nós temos outras marcas aqui também. Aqui foi onde ocorreu a ruptura das lingas. E aqui mais uma marca nessa região. Se a gente medir essas distâncias aqui, a gente vai perceber que são as distâncias exatamente da viga, ou dos pontos de apoio da viga que estava sendo transportada. Essas são as duas cintas que romperam. Aqui a gente está vendo a primeira falha, né? Um corte reto e perpendicular à linha de centro da cinta. Isso é uma evidência bastante grande de que ela foi cortada nesse ponto, porque estava apoiada numa quina viva. E aqui, nessa outra cinta, ela está um pouco curva. Isso mostra que, na hora que a carga caiu, houve um giro, ela teve uma determinada rotação,
e que provocou esse tipo de ruptura em forma de curva. A gente pode observar aqui também nessa foto, olha aqui, 2 pontos, um ponto em cada cinta, onde já tinham marcas, né, de canto vivo. Aqui a cinta está cortada, está praticamente totalmente cortada, aqui ela está um pouco desbastada. Possivelmente, se não rompesse aqui, nesse lado, ia romper desse outro lado aqui ou a qualquer outro lugar, né? Mais um caso de acidente com cinta sintética, onde não se usou uma proteção contra os cantos vivos. Aqui nós temos mais um caso, né, de uma elevação de uma máquina não muito grande, de 8.600 quilos, né? A elevação foi feita com dois guindastes pequenos, tipo guindalto ou Munch, alguma coisa assim, né? O guindaste que fica em caminhão. Um dos ganchos de um dos guindastes tinha um sulco, né? A máquina, vou tentar colocar aqui a máquina, mais ou menos. Ela foi içada com as lingas no método sexta, 2 lingas no método sexta, e uma das lingas rompeu, a carga deslizou, provavelmente girou e caiu. Esse rompimento da linga provocou a queda da máquina, apresentou danos de $300 mil. Precisou esperar 4 meses para a reposição da máquina e houve uma perda de faturamento porque a máquina deixou de trabalhar. A cinta que rompeu é essa daqui que nós estamos vendo. A gente pode observar que aqui é uma ruptura, aqui é outra ruptura, o outro lado que rompeu, mas aqui tem uma informação que é interessante. Olha aqui, esse lado aqui danificado. Se a gente for pegar essa medida aqui, vai dar exatamente a largura do gancho, onde o olhar da cinta, isso aqui é o olhar da cinta, né? Isso aqui era um olhar, né? Exatamente onde o olhar estava apoiado. Agora nós vamos falar sobre boas práticas, mas antes disso, voltando ao assunto aí do que aconteceu, vamos tentar entender o que poderia ter acontecido nessa situação. Vamos supor que a gente tem um gancho aqui. E esse gancho, aqui nessa parte, né, como a gente falou, ele apresentava algumas deformações, né? E essas deformações provavelmente tinham cantos vivos, né, ou arestas cortantes, que fizeram com que a cinta se rompesse. Se nós usarmos a cinta apoiada num gancho que tenham deformações ou pontos danificados, né, com estrias, com cantos vivos, pode cortar a cinta. A cinta pode ser cortada, pode ser danificada e até chegar ao ponto dela causar um acidente. Para a manutenção dos ganchos, né, e para critérios de descarte ou de reparação, é importante a gente usar a norma ASME B30.10. Nessa norma ASME, ela indica o que se deve fazer e quais são os critérios para a gente
reparar o gancho ou talvez retirar o gancho de serviço. Então, sempre quando nós formos colocar as cintas, qualquer material sintético em contato com material metálico, é importante saber quais são as condições da região de contato entre a cinta e a parte metálica. Vamos voltar aqui ao nosso as boas práticas, né? Então, nós temos aqui uma recomendação que principalmente as cintas planas devem sempre apoiar 100% e toda extensão da sua largura na peça que está trabalhando com ela. Então, vamos supor que nós temos um pino, um eixo, alguma coisa assim, e nós temos uma cinta apoiada aqui. Então, a gente percebe que a cinta ela está 100% apoiada nesse eixo, nesse pino. Se ela estiver em ângulo, ela vai sofrer uma pressão maior aqui nesse ponto. E essa pressão maior vai causar esse tipo de problema. Vai provocar o início de uma ruptura, de um rasgo aqui na lateral da cinta. Esse dano aqui causado, nesse rasgo, ele provoca uma redução de aproximadamente 30% da carga de ruptura. E aí isso aí enfraquece muito a capacidade de carga da cinta. Então, essa condição da gente estar usando uma cinta plana, principalmente a cinta plana, inclinada, posicionada inclinada em relação ao eixo, é muito perigosa e deve ser evitada, né? Nesse caso, o ideal seria usar uma cinta tubular. Com relação ao uso da cinta numa manilha, existe uma recomendação de que a cinta deve ter uma largura de aproximadamente 80% dessa distância livre do pino. Tá? Então, 80% de L. Tá? Por outro lado, se nós formos usar uma manilha apoiar uma cinta plana, né, onde com uma dimensão maior, que ela vai ficar toda deformada e assentada de uma forma irregular, essa condição também provoca uma redução da capacidade de carga da cinta. Tá? As cintas, como a gente falou, repito aqui, são materiais muito seguros, mas tem esses pequenos detalhes que a gente tem que tomar, né? Esses pequenos cuidados que a gente tem que tomar para fazer sempre uma movimentação de carga segura. Aqui temos outra condição que às vezes a gente encontra no campo. Aqui foi feito um nó, né? Um nó para se fazer um olhau aqui, né? Um olhau desse tipo, acreditem, pode reduzir cerca de 60% da carga de ruptura da cinta. Ou seja, uma cinta que romperia com 10 toneladas, né? Se a gente submeter essa peça nessa condição ao ensaio de tração, ela vai romper com 4 toneladas. Vai perder 60% da capacidade de carga. Então, não se deve
fazer improvisações. Essa redução acontece porque a posição das fibras fica totalmente alterada. E, de outra forma também, né, um agravante para essa situação. Essa região aqui vai ser comprimida e esses materiais sintéticos, quando eles são atritados, eles geram um calor muito grande. E esse calor gerado nesse ponto do nó vai diminuir a capacidade de carga também. Portanto, tem que ser evitado qualquer tipo de improvisação. Pontos a serem observados. Quando usar cintas, verifique se a proteção está posicionada corretamente. Às vezes a gente está usando uma proteção adequada, né? Mas na hora de fazer a fixação, de tracionar as linhas antes do içamento da carga, essa proteção pode mudar de posição e ficar posicionada de uma forma irregular que não vai proteger tanto a cinta, quanto o cabo de aço, quanto a corrente. Inspecione, pelo que nós vimos aqui, sempre o gancho, as manilhas, e todos os anelões, e todas as peças metálicas que vão entrar em contato com a cinta, verifique a existência de algumas irregularidades que podem causar o corte da cinta ou o dano num cabo de aço. Sempre usar manilhas, anéis de carga de tamanho suficientes para evitar a deformação da cinta, como nós vimos anteriormente. A cinta que vai apoiar num pino de uma manilha, ela tem que ter uma dimensão, uma largura de aproximadamente 80% do vão livre do pino. Ela não pode ser maior. Então, normalmente, nessa situação, nós temos que escolher uma manilha até com uma capacidade maior, para que a cinta fique perfeitamente assentada no pino. Aqui temos uma outra condição, que é quando a gente vai utilizar duas cintas apoiadas num gancho, por exemplo. Isso é muito comum numa movimentação de carga. Esse ângulo que nós temos aqui da cinta com a vertical, no máximo 45 graus. Não pode ser maior que 45 graus. Se nós tivermos as cintas apoiadas aqui com um ângulo maior que 45 graus, o que vai acontecer? Vai causar um esforço muito grande aqui na extremidade do pino, do gancho, desculpa, na boca do gancho, que pode fazer com que esse gancho seja deformado. Portanto, sempre quando a gente for usar duas linhas ou duas cintas apoiadas num gancho do equipamento, o ângulo com a vertical deve ser no máximo de 45 graus, consequentemente o ângulo entre as cintas a 90 graus. Aqui nós temos um tipo de fixação interessante. É uma fixação chamada fixação direta, onde é colocada uma manilha num olhal, né? E para evitar que a cinta fique em contato com a carga, foi colocada mais uma manilha aqui nessa posição, conectada à manilha inferior. Esse tipo de fixação dá um grau de liberdade grande para a manilha superior, ela fica livre para se movimentar de acordo com a inclinação do ângulo aqui da cinta, né? E evita da cinta ficar em contato com uma aresta cortante aqui da carga. Poderia ter colocado mais uma manilha aqui, se fosse necessário, não tem problema nenhum. A gente percebe aqui que tem, e possivelmente a cinta poderia encostar aqui nesse canto vivo da carga. Foi colocada uma proteção de canto vivo, que é uma peça de plástico magnética, né? Que ela fica fixada nessa aresta aqui, e ela possui limitações aqui para escorregamento da cinta. Uma outra boa prática que nós temos aqui é o uso
desses anéis giratórios, como nós estamos vendo aqui. Esses anéis giratórios, eles são muito seguros. E eles têm um grau de liberdade de movimentos muito grande. Eles podem girar 360 graus aqui e podem fazer esse giro em 180 graus. Praticamente ele é movimentado em qualquer direção. E em qualquer dessas direções, ele tem 100% de eficiência, ou seja, a capacidade de carga em qualquer uma dessas posições no anel giratório é 100%. Não há perda nenhuma. Aqui, nesse caso, essa carga, ou essa peça que está sendo movimentada, não tinha pontos de fixação. Então, foi feito um furo aqui, né, 2 furos, e colocados esses anéis giratórios. Esses anéis giratórios, né, do jeito que vocês estão vendo aí, eles são usados principalmente quando você vai precisar girar essa peça, girar a carga. Pelo fato deles manterem 100% da capacidade de carga, você pode usar esses anéis giratórios em qualquer posição. Existem outros tipos de olhares, né, que a gente usa na prática, que são os parafusos olhal. Esses parafusos olhal, ele já tem algumas limitações. Vamos supor que a gente vai utilizar um parafuso olhal aqui. Ele está sentado perfeitamente na carga. Ele pode ser fixado com uma porca aqui ou pode ser rosqueado no corpo da peça. Esse parafuso olhal, se nós usarmos na vertical, ele tem uma eficiência de 100% da carga máxima de trabalho. Ou seja, se for um olhal para até 5 toneladas, ele pode trabalhar com 5 toneladas nessa posição. Se ele for trabalhar nessa posição a 45 graus com a vertical, a capacidade dele cai para aproximadamente 30% da carga máxima de trabalho. E se ele for usado na horizontal, a capacidade dele, dependendo do tipo, pode ser de 25% até 10% da carga máxima de trabalho. Esse parafuso olhal, ele não pode ser utilizado para giro da carga. Como vocês podem perceber, dependendo da posição onde a linga está partindo, do ângulo da linga que está conectada ao parafuso olhal, ela perde capacidade de carga. E aí pode acontecer um problema. Às vezes, tem situações onde o parafuso olhal, exagerando um pouquinho aqui, ele não está encostado na peça. Ele está afastado. Tudo bem. Se você usar na vertical, sem problema nenhum. Agora, se você usar esse parafuso olhal, que está afastado aqui, não está encostado na peça, com um determinado ângulo, seja ele qual for, a capacidade desse parafuso olhal nessa condição é exatamente 0. Não pode fazer movimentação de carga. Não pode, porque esse olhal ele pode dobrar.
Alguns acidentes já aconteceram com movimentação de carga, com o uso de parafusos olhares, justamente por não atentar para essas condições de perda de capacidade de carga em função do ângulo e também com relação ao posicionamento do parafuso olhar em relação à carga, que ele tem que estar sempre encostado. Aqui nós temos uma fixação de carga interessante. Nós estamos vendo uma linga, né, de corrente. Uma linha de corrente no método forca, onde existe um ponto de parada. Aqui, um ponto de parada aqui. Quando a gente transporta uma carga, ou faz o içamento de uma carga com as lingas em ângulo, é importante que se estabeleça um ponto de parada. Essa é uma das condições que tornam uma movimentação de carga mais segura. Um ponto de parada. A gente está observando aqui que no uso dessa linga aqui, nós temos os cantos vivos, onde não tem proteção. Eu diria o seguinte, que mesmo sendo linga de corrente, né, que tem alta resistência à deformação, é importante se usar algum tipo de proteção também. Se aqui, no caso, fosse uma cinta sintética, de jeito nenhum, né? Cabo de aço deveria ter proteção também. E mesmo a linga de corrente deveria ter uma proteção nos cantos vivos. Aqui nós temos a utilização de anel de carga conectado ao gancho do equipamento com a utilização de subelos. A utilização de subelos é importante quando a gente vai usar 2 ou 4 lingas, né, onde esses subelos fazem com que haja uma melhor distribuição de carga entre as lingas que estão apoiadas nesses subelos. Se nós tivéssemos uma conexão das lingas diretamente no anel de carga, nós teríamos o ponto de contato aqui entre o olhar da linga, seja qual for o material, e o anelão, com alturas diferentes. Isso faz com que o comprimento das peças, né, o comprimento das pernas das lingas, sejam diferentes. Nessa condição aqui, se nós tivermos 4 lingas, de repente, nós vamos ter só 3 lingas sendo tracionadas, ou até mesmo 2 lingas sendo tracionadas. Sendo as outras 2 lingas servindo só para manter o equilíbrio da peça no gancho do equipamento. Portanto, sempre quando a gente vai utilizar mais de uma linga, numa movimentação de carga, mais de uma perna, o ideal seria sempre a gente usar os subelos. O anel de carga com subelos. Aqui nós temos uma outra forma de fixação de carga, que nós temos o ponto de parada, aqui, temos o ponto de parada, nós temos a proteção, ela está bem protegida, né, dos 2 lados, e nós temos uma melhor condição que foi dada por essa barra de içamento, o spread bar. Qual é essa condição? É ter um ângulo aqui de 90 graus com a vertical. Então, nós estamos usando 2 lingas aqui, desse lado, 2 lingas desse lado, a 90 graus
com a vertical. Essa é uma condição melhor e mais segura do que se a gente movimentasse essa carga com 4 linhas em ângulo. Essa é uma boa prática também, desde quando seja possível a gente usar uma barra de içamento, um spreader bar. Aqui nós temos um outro tipo de fixação interessante, que nós estamos usando uma cinta sintética plana, né? No método cesta. Existe o ponto de parada aqui, a proteção está parando, e tem, além disso, um método cesta com dupla volta. Ela deu uma volta a mais aqui e a gente tem um ângulo de 540 graus de aperto da linga com o ponto de fixação, né? Isso produz mais atrito e mais firmeza. A gente pode observar aqui que essa cinta é uma cinta plana. E ela está apoiada aqui em ângulo, né? Ela está saindo daqui em ângulo. Embora seja um pequeno ângulo em relação à vertical, talvez, digamos, uns 20 graus, né? Ela tem esse problema aqui de ter uma parte da extensão, um canto da cinta, fazendo um esforço maior aqui nesse ponto de contato. Aqui, uma situação melhor de movimentação de carga seria ter essas linhas realmente na posição vertical. Embora, como eu falei, esse ângulo é muito pequeno, não prejudica muito a situação. Aqui a proteção ela é bastante acolchoada, distribui melhor os esforços na região de contato. Esse é um método de fixação de carga bastante perigoso. Aqui nós temos uma cinta plana, sem proteção, afastada do ponto de apoio, do ponto de parada, ela está afastada. Então, não tem proteção nenhuma nos cantos vivos, né? Então, possivelmente, ela está em ângulo, vai tentar arrastar essa cinta para cá, né? Ela vai vir encostar aqui, e esse atrito, muito provavelmente, vai resultar na ruptura da cinta. Tá? Então, tem que ser evitado. Muito provavelmente, essa carga vai cair com esse tipo de fixação. Não usou o ponto de parada, não colocou proteção nos cantos vivos e tem um ângulo aqui, não sei qual é esse ângulo, né? Causa um esforço maior na linha também. Aqui nós temos uma carga que mostra uma situação em que todo rigger sonha, né? Ela já vem com os pontos de fixação, vem com os olhares de fixação, estão aqui os 4 pontos, e normalmente essas cargas já vêm com a linga permanente em cima dela, você nem precisa escolher uma linga adequada para essa movimentação. A preocupação que nós temos aqui na situação, básica e importante, é com a inspeção desse material. Então, o que deve ser feito? Deve pegar todo esse material, retirar do equipamento, examinar os olhares e inspecionar as linhas e todos os acessórios que estão conectados nessa linha, para se fazer uma movimentação de carga com bastante segurança. Aqui é uma carga que qualquer pessoa gostaria de ser dono dessa carga aqui. É um iate, né? E é uma carga que está sendo movimentada pelo método cesta, né? Por 2 conjuntos de 3 barras de içamento. Nós temos esse conjunto aqui, tem essa barra, essa outra barra aqui,
tá? E outra barra aqui do lado. Tá? E nesse daqui também, uma barra na horizontal aqui e essas duas aqui nessas posições. Então, são dois conjuntos de barras, justamente para manter as lingas, né, na posição vertical, todas elas na posição vertical. Né? Isso dá mais segurança, mais controle de carga. E, além disso, a gente pode observar as proteções que foram colocadas na região de contato dessas lingas com a carga. Então, aí todos os cuidados foram tomados, né, para evitar qualquer tipo de acidente. Outra coisa também que é importante a gente observar, que essa movimentação de carga está sendo feita com dois guindastes. É muito importante que haja uma sincronização perfeita durante a movimentação de carga entre esses dois guindastes. Aqui temos uma outra situação interessante também, que vale a pena a gente analisar. Aqui a gente está vendo os pontos de fixação alinhados ou um pouco abaixo do centro de gravidade da peça. Em situações desse tipo, requer o uso de uma estrutura de içamento. Aqui nós temos uma barra, outra, uma outra, e temos 4 barras conectadas, né, justamente para manter as lingas sempre na posição vertical. E o uso dessa estrutura de içamento faz com que dê mais estabilidade e controle da carga. Portanto, sempre quando nós formos movimentar uma carga onde o ponto de fixação fica abaixo do centro de gravidade, temos que pensar na utilização de uma estrutura de içamento. Vamos falar um pouquinho sobre a proteção nas lingas. Aqui nós temos um cabo de aço que está apoiado aqui num canto vivo por uma espécie de sapatilho, né, que a gente chama de estribo, né, parece um estribo, né, se usava esse tipo de acessório antigamente, não sei se tem ainda, mas é um estribo onde ele é colocado no meio do corpo da linga, onde protege justamente a linga dos cantos vivos. Aqui nós temos uma outra proteção também, né? Uma proteção um pouco sofisticada. Tem aqui uma parte superior e uma outra parte inferior. Conectadas por uma articulação aqui. Né? Esse é um protetor magnético de canto vivo, bastante sofisticado, que impede o cabo de aço entrar em contato com o canto vivo e com a carga. Nós temos uma proteção aqui interessante para a cinta, que a cinta verde aí, ela é colocada do lado de fora dessa proteção, passa por essa cinta aqui, passa por dentro dessa cinta, e nessa proteção de canto vivo, existem alguns cilindros aqui, na parte de trás, na parte de baixo, 2, tem 3 cilindros aqui, mais 3 cilindros aqui embaixo. Tá? Essa cinta ela é apoiada sobre os cilindros, se é um cilindro de plástico de alta resistência, né, que faz com que não haja contato da cinta com o canto vivo. Ela fica apoiada totalmente nesses cilindros amarelos que tem dentro dessa proteção.
é um tipo de proteção bastante interessante para ser utilizada numa movimentação de carga. Aqui a gente está usando uma proteção bastante resistente de Dyneema, né? Ela está apoiada, aqui a cinta está apoiada no final de um tubo, né? Na extremidade de um tubo, uma extremidade bastante cortante. Esse material é bastante resistente, né? E pode ser usado também para esse tipo de proteção. Aqui nós temos uma outra proteção parecida com aquela anterior, que nós vimos, onde a cinta ficava sobre roletes. Né? Aqui a cinta, ela fica apoiada nessa proteção, e essa proteção, dentro dela, ela tem uma malha de aço. Essa malha de aço, ela dá uma grande resistência ao canto vivo, né? Ela torna essa proteção bastante flexível, né? E é bastante segura também. Aqui nós temos uma proteção mais caseira. Isso aqui é uma capa de uma cinta tubular. Está sendo usada aqui para proteger contra a superfície, né? Proteção contra rugosidade. Ela não serve para canto vivo. Ela tem pouca resistência para proteger do canto vivo, mas uma superfície que tem uma certa rugosidade, ela protege bastante bem. Aqui nós temos um outro protetor de plástico de alta resistência, magnético, né? Tem até uma alça aqui para puxar, né? Essa alça aqui, deve ser duro tirar esse troço daí, por isso que tem essa alça aí. É um protetor muito bom, a cinta fica ela fica acomodada de uma forma perfeita e dá bastante segurança na movimentação de carga. Aqui uma proteção semelhante anterior, né? A gente está vendo aqui a cinta, ela está perfeitamente apoiada, né? Em toda a extensão da largura da cinta, né? Está bem apoiada. Ela tem esses ressaltos laterais aqui que impedem a saída da cinta, né? Ela tem um grau de liberdade aqui de movimentar de um lado para o outro, mas ela nunca vai sair. Nós mostramos vários tipos de protetores, para lingas, para cintas, né, para correntes, pode ser usado para correntes também, alguns até muito sofisticados. Porém, uma proteção eficiente e segura pode ser obtida com materiais muito simples, como pedaços de pneus, trapos, materiais, madeiras e outros materiais, né? Simples, né? Uma forma bastante simples e pode ser muito eficiente. Como vimos, em todas as situações, o deslizamento das cintas pode causar o corte, comprometendo os melhores planos de movimentação de carga. Pessoal, o que nós tínhamos para apresentar nesse webinar é isso. Espero que essas informações tenham sido úteis para que vocês possam trabalhar com mais segurança. Muito obrigado por participar desse webinar. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, quiser alguma informação, envie um e-mail para a nossa especialista em soluções de treinamento, Amy Boker, no endereço amy@iti.com.
Visite a nossa página na internet, pt.iti.com/webinar-home, para se inscrever para o próximo webinar da ITI. Thank you, everybody, for joining us today. Just so you know, the recording of this webinar will be made available to you. I can email you. This is Jonah again, by the way. An email will either come from me or from Amy with a link on how to access the recording. And if you ask questions, we recorded those, and we'll answer those by email once we pass them along to Alberto and Fernando. And we just want to thank you for joining us today, and I'll let Amy say a word as well. Muito obrigado. Thanks, Alberto. Again, thanks everyone for joining. Look for the next webinar. We'll post the topic soon, and thank you again for taking time out of your day. Bye-bye. Thank you very much.